Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Hoje eu vou tratar sobre um tema que é o tema bug no autismo. É claro que desse tema se ramifica o estereótipo ou os famosos STEAMs, que depois eu vou comentar mais pra frente. Mas primeiro é interessante a gente se atentar pelo conceito de bug, que é o princípio de tudo para a gente conseguir compreender com mais clareza o significado do estereótipo. Então vocês já devem ter ouvido falar de bug, né? Quando uma coisa está bugada ou quando alguma coisa buga. Então fiquem no vídeo que nós trataremos desse assunto. Hoje eu quero lembrar que o meu apelido quando eu era pequeno era Bugalu e os meus familiares me chamavam de Bugalu, Buga, Buguinha. Então eu quero fazer uma homenagem, né, em relação a esse tema de hoje e prestar uma homenagem aos meus familiares que me deram esse apelido bastante carinhoso. Dentre os tantos apelidos que já me deram, esse é o que eu tenho mais carinhoso porque foram os meus familiares, os entes mais próximos que me deram esse apelido, né? Então fica aí essa homenagem, ok? Então o tema hoje se trata de bug, né? Vocês já devem ter reparado em alguns autistas, em algumas gravações minhas mesmo, tem um momento de reflexão, né? Momento que eu paro para refletir, meio que eu me perdi nas palavras, ou meio que eu buguei, né? Como que se dá isso? Bom, vamos considerar todos os conceitos que a gente tem falado até o presente momento, né? Eu até gosto de citar como referência alguns seres mitológicos, às vezes como referência para poder exemplificar, como se fosse uma parábola, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, né, a cópia de arquivamento no intelecto autista. Então imaginem hoje o ser mitológico Hidra, né, que é um ser mitológico que tem várias cabeças. Quando você vai lutar contra a Hidra, você arranca a cabeça errada dela e nasce outra no lugar, né? Você tem que lutar contra ela e você tem que combater a cabeça principal dela, né? E saber qual que é a principal. Eu usei isso como referência, né? Porque é muito produtivo a gente ter uma base de exemplo ou referência, mesmo que seja mitológica ou metafórica, para a gente compreender e tirar proveito disso e ter mais assimilação, tá? Mas basicamente funciona essas cabeças, né, que eu citei metaforicamente, elas funcionam como vários arquivos, né? Então tem um arquivo principal, que é o arquivo que o autista criou como base, né, do seu intelecto, assim como o não autista também cria como base do seu intelecto um arquivamento. Então, logo esse arquivamento ele possui as informações que ele coletou, ele vai armazenando e todas as vezes que ele precisar consultar esse arquivamento para poder dar uma resposta social, ele vai lá rapidinho no, na memória dele, né? No intelecto dele, coleta as informações e já dá a resposta rapidamente. O autista não, tá? Porque o autista no primeiro confronto ele percebe que essa resposta não é tão coerente com a do mundo, né? A resposta dele não condiz muito com a resposta do mundo, então ele fica meio que calado, ele já começa a se calar partindo desse princípio, tá? Então quando você ouvir dizer, o autista afeta a fala, né? O autismo afeta a fala.
muito com base nisso, tá? Então ele já começa a refletir, a tomar propriedade de um intelecto mais reflexivo por conta disso e começa a falar menos já por conta disso. Então, o primeiro passo dele vai ser analisar o seu arquivamento e depois tentar construir subarquivamentos ou outros arquivamentos melhorados, né, que irá condizer com a resposta que ele precisa dar ao mundo, né, e com a interatividade que ele tem, que ele terá com o mundo. Então ele pode construir um arquivamento, não ficar tão bom, então aí você começa já a ver uma evolução, já notar uma evolução no autista. Depois ele constrói outro arquivamento com tempo, com dificuldades, com bastante trabalho, bastante determinação. De repente fica melhor do que o segundo, né? Esse terceiro arquivamento. E note que metaforicamente é o que eu disse, vai sendo várias outras cabeças, né? Que vai ter base na cabeça principal, né? No arquivamento principal, carro-chefe do pensamento, que é o primeiro que ele construiu. Então todos terão referência no primeiro e também terão referência na interação com o mundo. Então de repente ele constrói 3 ou 4 arquivamentos e a partir do 4 arquivamento ele começa a ter sucesso na sua interação com o mundo, né? Então como que funciona o bug? Todas as vezes que ele for consultar alguma coisa, lembra que eu disse para vocês que o não autista ele consulta o único arquivamento que ele fez com o mundo, vai lá, consulta, lembra na memória, vai lá dar uma resposta para o mundo, pá, pronto, terminou. Já interagiu de maneira muito espontânea, de maneira muito direta. O autista não, ele pode consultar os vários arquivamentos que ele tem e ainda fazer uma reflexão com o arquivamento principal. Então esse trecho de tempo que ele tem para fazer isso, que vai demorar um pouco mais, nós denominamos de bug, ok? Ele dá um bug e dá um pequeno pane no momento, mas é uma coisa muito rápida também, porque logo ele vai notar, só que pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade de se restabelecer se ele não tiver um arquivamento que ele tenha como referência para ele poder dar uma resposta mais adequada ao mundo. Pode ser que ele se perca e tenha que recomeçar o pensamento novamente, mas todas as vezes que ele fizer isso, ele vai fazer de uma forma muito assim, científica, vai procurar fazer de uma forma muito didática para as pessoas conseguirem compreender ele, né? Então é uma coisa muito bacana de se observar quando você aprende esses conceitos, né? Você vê que realmente está acontecendo isso e se torna uma coisa parte do comum, né? Porque se você parar para pensar nos vários arquivamentos que o autista constrói, né? Se de repente ele construir logo no terceiro um arquivamento muito tornado, né? Um arquivamento muito eficiente, você vai perceber que ele, consultando esse terceiro arquivamento, ele praticamente não terá estereótipo nenhum. Ele vai responder de igual para igual, como se fosse o primeiro arquivamento. Só que a única diferença é que o autista ele vai conviver com essa cópia e vai conviver com a sua natureza autista, que é o arquivamento principal, né? Então, o autismo ele é detectável, né? Se você, mesmo que a pessoa com autismo tiver isenta praticamente de STINs ou estereótipos, ou praticamente isenta de bug, né? Se você é um autista, você consegue detectar outro autista porque é, dá para perceber, dá para observar no comportamento que ele está tendo alguns milésimos de segundo, ele está tendo que consultar, fazer outro tipo de consulta, né? Outro tipo de referência. E fica mais essa curiosidade para vocês então, desvendada. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender isso, né?
que isso fosse revelado, que tem muita pessoa que não entende, né? E acha curioso e gostaria de aprender, e a gente devagar vem revelando para vocês essas coisas que nem todo mundo sabe. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Continuem curtindo o canal, compartilhem, e se inscrevam, tá? Para que esse trabalho continue, para que a gente possa propagar isso para as várias famílias que têm o caso de autismo no lar. Ok? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.